Eu tô aqui olhando essa questão. Jailton Alves propôs que a gente fizesse esse programa sobre o tempo. Mas antes da gente falar sobre o tempo... Não o tempo da Maju, né? Não, Agora, isso aqui, ele me deu um negócio para ler aqui, que é um negócio enigmático. Mas antes disso, vamos cumprimentar vocês que pegaram a gente no meio da conversa sobre o tempo, para inserir vocês no nosso tempo. O tempo do Baião de 2, um programa da TVI que você assiste na internet, na TV Cabo, Canal 3, mas também pode assistir pelo nosso aplicativo. Lembrando que você baixa o aplicativo no seu smartphone, basta digitar lá na busca TVI espaço Play. Você encontra, baixa, é um aplicativo gratuito, você assiste a gente onde quiser, pode acompanhar o ao vivo, mas também pode pegar os vídeos on demand. Muito bem. Jai, por que você quer falar sobre o tempo? É que o tempo está acabando para você, né? Não, eu acho um assunto legal para se discutir tempo. O que é tempo? O que é tempo? Porque a gente vive assim, olha, eu vou na sua casa. Não, que eu não tenho tempo. Eu tô sem tempo. Vamos pro encontro. Eu tô sem tempo. Sim. Por quê? Tempo? Tempo de quê? Tempo para quê? Tempo para não viver? Tempo só para trabalhar? Tempo só para dormir? Tempo só para ver televisão? Tempo só para o Zap? Tempo só para o Face? Que tempo é esse que você nunca tem tempo para ter tempo? Ele me deu isso aqui para ler, viu? Aí eu vou ler para ele. Isso é pesado, pode ler. Então, o que é o tempo? Observe. O tempo é uma grandeza física presente não apenas no cotidiano, como também em todas as áreas e cadeiras científicas. Uma definição do tempo em âmbito científico é, por tal, não apenas essencial, como também, em verdade, um requisito fundamental para o desenvolvimento das ciências. Ele continua aqui falando, ele diz que religião, filosofia, artes, de modo geral, a literatura, tratam o tempo e abordam o tempo de uma maneira muito interessante. Inclusive o cinema, né? Que já nos brindou com vários filmes de volta no tempo, né? De futuro, essas projeções. Mas ele continua e diz o seguinte, que desde a pré-história, que o homem ficou deslumbrado pela sucessão dos dias e das noites e pelo desenrolar das fases da lua. Esses fenômenos conduziram as noções de dia e de mês. A noção de ano é menos evidente e só foi concebida no período em que a agricultura começa a se desenvolver, quando os povos primitivos se aperceberam do ciclo das estações. Sim. E, portanto, o dia, mês, né? Todos esses elementos, eles fazem parte de calendários, de tentativas humanas de medir o tempo, mensurar o tempo. Que não se mede. Mas ele passa. Ou não? Ou não. Porque se o tempo é físico e é física quântica, o tempo é. Olha que loucura. Agora, veja, se o tempo, o ontem, o hoje, o amanhã, se ele... Coexistem. Eu acho que não existem. Você está certo. Isso é física quântica. Eu acho que o tempo não existe. Porque, vamos pensar comigo aqui? Pensa comigo aqui rapidinho. É uma loucura, mas pensa comigo. Não é loucura não. A gente pode fazer um exemplo agora com qualquer um. Se eu pegar aqui e você me disser, não, Adailson, o que existe é o passado. Mas veja bem, o passado acabou. Não está mais. Aí você diz, não, o presente é que existe. Mas o presente acabou de acontecer, já é passado. Ou seja, eu tô aqui pensando em falar. É uma loucura. Falei, acabou. É passado, acabou. Então o que existe é o futuro? Não, porque é só uma eu não projeção. sei ainda. Tá no pensamento. Então, o tempo. Você tá vendo que loucura é? Na verdade... E a gente não pensa isso, né? Quer dizer, eu passei a ler sobre essas coisas de alguns anos para cá. Na verdade, o tempo, ele é... O que é o tempo, né? Como medida. Como medida... Para quantificar... Se esvai. Né? Eu não sei. O tempo como medida, ele pode ser apenas uma convenção, né? Convenção. Como número. É uma convenção para a gente conseguir pensar a realidade. Agora, o tempo... Ou não. O que é essa realidade? A gente que não é? Ele veio para... Porque é o tempo que a gente vive nessa teoria da caverna. O que é realidade? A gente vive numa Matrix, na verdade. Aí nós, os homens, né, criamos
medidas para medir o tempo, que não medem o tempo, porque se ele é físico, você percebe? Não tem quantidade, não tem medida. Mas o tempo ele é usado para medir outras coisas. Sim, sim, Velocidade, por exemplo. sim, Eu uso o tempo para medir a velocidade. sim, olha a física. Ó, o tempo atômico internacional, TAI, na sigla, é um padrão de tempo para fins científicos e é uma contagem contínua de segundos determinada não através de um, mas sim através de vários relógios atômicos espalhados ao redor do globo. São as nossas, olha, não é? são as tentativas humanas de controlar A natureza. a natureza e o mundo, ou entender pelo menos, né? Porque na verdade, se você pensar o Que tempo, é essa busca científica mesmo, não é verdade? o nosso corpo envelhece. Sim. Os organismos vivos Naturalmente naturalmente envelhece. envelhecem, É verdade. deixam de existir, ou deixam de existir não, Se transforma. se transformam, e aí é que está o grande lance, porque veja bem, meu corpo está inserido num tempo, Uhum. e ele se submete a isso. As intempéries. O meu corpo está submetido a um tempo e a uma circunstância temporal. E essa pele, que é o maior órgão do corpo humano, que é que nos protege de tudo isso, né? Ameniza o sol, o calor, o vento, a poeira, a sujeira, as bactérias, etc, etc, etc. Isso vai acumulando, 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 morre, você dorme, deixa um monte de células no colchão, no lençol, aí renasce de novo, vai morrendo. Ô, nego, pede aí o intervalo, vai. Vamos para o intervalo para ver se eu consigo ter tempo para pensar tudo isso. Você também fica aí o tempinho que você vai perder agora. É rapidinho para beber uma água e voltar. Daqui a pouco a gente retoma. Já está contando o tempo. Estou contando o tempo já. Nego, vai lá, vamos pro intervalo. Vamos para o intervalo. Estamos aqui quase loucos com o tempo. Eu mesmo desisti. Eu quero falar de outra coisa do tempo. Eu quero falar sobre o seguinte. Você tem tempo? Você tem tempo para você, para sua família? Você encontra tempo para se cuidar? O que você faz é rápido, é lento. Para alguns, a lentidão é sinônimo de... Lerdeza. Não, de incompetência. É. Para outros, não. Para outros, a lentidão é sinônimo de meditação. E de meticulosidade, de perfeição. Perfeição. O tempo é medido para nós de uma maneira muito estranha, porque até as religiões fazem isso, né? Deus criou o mundo em 7 dias. Olha o tempo. Né? Mas antes de criar em 7 dias, ele primeiro criou os dias. Para que a gente pudesse medir. Contar. Só que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Um dia pode ser um milênio. Exatamente. Primeiro vamos falar do nosso tempo. Para mim, tempo é prioridade, sabe? Um dia eu estava pensando, eu tenho 24 horas num dia. Se eu pegar essa medida aqui, né, de horas, e eu distribuir, vamos pegar assim, 24 horas e eu pegar 8 horas para dormir. Um terço da vida você passa dormindo, um terço da vida você passa trabalhando. Não vive. Mas se eu pegar 8 horas para dormir, que é muito, 8 horas para dormir, sobra quanto de 24? 24 menos 8? 16. 16 horas. Se eu pegar 8 horas para trabalhar, sobram... A gente trabalha 15, fio. Mas veja, mas se eu pegar 8, que é o padrão... Sobra 8. Sobram 8 horas por dia. Se tu pegar 2 horas para fazer sexo, você enlouquece. Todo dia fazer 2 horas de sexo. Sobra ainda 6 horas. Se eu pegar dessas 6 horas, 4 para comer, só comer, 4 horas só para comer. Fica triobeso. Sobram 2 horas ainda para eu fazer cocô. Você percebe que existe tempo. O problema é que a gente não prioriza, não organiza, não se articula. E o pior do que isso ainda vem aí. Que tempo você acha para cuidar de você? Não. E de quem você gosta? Pra mim, a coisa mais dura que eu vi foi um amigo meu, que eu ouvi da mãe dele, a mãe dele bem velhinha, dizia assim, ele disse, você veio aqui, Luiz, falei o nome da pessoa, Luiz, não tem problema não. Você veio aqui, Luiz, me visitar, aí eu vinha, a daí, eu abraçava ela, uma senhorinha muito querida, aí ele diz assim,
Ó, mãe, eu não venho mais porque eu não tenho tempo, a senhora sabe. Aí ela passou a conversa. Depois ela disse assim, ô Luiz, ontem você foi no mercado? Aí ele disse, fui, procurei aquela peça que eu precisava para poder mudar um relógio do lugar, Sim. mas não encontrei. Aí ela disse, pois é, você teve tempo para procurar e não encontrar, mas não teve tempo para me achar aqui. Poxa, pesado. Eu acho que a fala dessa senhora, ela é emblemática. Pesado. Então, assim, tempo nós temos, a gente precisa se organizar para evitar que a gente desperdice o tempo que nós temos Sim. de maneira Inadequada. inadequada. Você vai perceber também que o tempo, a velocidade dele, depende muito do que você está fazendo? Sim. Porque, meu celular tocou no ar, mas é porque eu esqueci de desligar, perdoe-me. É porque ele é grosseiro e mal Não, educado. é porque eu esqueci de desligar. Mas deixa eu falar para você aqui uma coisa bem curiosa sobre essa questão da velocidade do tempo. Quando você está fazendo uma coisa que você gosta muito, que é muito prazerosa... Você não se preocupa com rapidez. E aí o tempo passa assim, você fala, meu Deus, já acabou. Não é, Dadá. Por exemplo, às vezes quando você está ministrando uma aula, que a aula está maravilhosa, acabou o tempo. Há momentos em que você está na aula e você fala, Jesus mata todos aqui. E me Porque livra. o tempo não passa. O tempo não passa. E aí é que está o grande lance. Às vezes o tempo é lento ou rápido a depender da nossa circunstância. Por outro lado, a ideia de rapidez e de lentidão também passa por uma ideia de avaliar o outro como incompetente, como a gente falou no começo. Por exemplo, o médico. Se o médico lhe atender rapidamente, você sai retado que o médico é incompetente. Mas se o se demorar médico demais demorar, também, não. tá atrapalhando, pelo amor de Deus. Olha que loucura. Inclusive, eu vou até dizer uma coisa. Eu tenho um problema gravíssimo com a questão do médico, porque eu não gosto de ir no médico por isso. Você vai no dentista, assim, eu quero fazer uma limpeza. Aí hoje ele passa um negócio. Aí amanhã você vem de novo. Passa outra coisa. Semana que vem de novo. Aí, quer dizer, você passa um mês para fazer uma coisa que eu queria chegar lá e... Abrir a boca, faça tudo. Já saía com tudo pronto. Sabe? Mas você vê, a lentidão pode ser interpretada como incompetência ou não. Aqueles orientais que trabalham com bonsai, por exemplo. Nossa, a lentidão fantástica, a espiritualidade. E sem ela não rola. O tempo para. Sem ela não acontece. Os bonsai. Entendeu? É preciso ter tempo, se dedicar. Porque na verdade, Dadá, você vê, né? Ninguém discute tempo, né? Não. Porque na verdade ninguém nunca tem tempo. Não, quando você manda, por exemplo, aluno, a gente ouve isso direto, né? Amanhã, semana que vem, tá o livro. O professor não dá tempo, eu não tenho tempo. Eu não consigo, não é possível. Entende? Mas a gente sabe que o tempo é uma questão de administração. Para que serve o tempo? Além de medir. É para nos oprimir, será? Por que criar? Eu acredito que o tempo aprisiona. Tanto que eu nunca usei relógio na minha existência. Você também não. Não gosto de relógio, não. Até nisso a gente é parecido, né? Não, até nisso eu nunca usei relógio na minha vida. Eu não gosto muito do relógio. Eu acho o negócio do tempo meio complicado. Viu? Agora tem um problema. Eu não uso despertador, não uso nada disso. Agora sabe o que eu faço no meu caso? Eu boto o meu relógio, eu adianto o meu relógio assim, de qualquer jeito. Eu pego assim e aumento qualquer coisa sem olhar. Ó, gente, eu é que sou desequilibrado, viu? Eu faço isso porque... E ele me chama de desequilibrado, essa coisa aí, essa pessoa. Eu faço isso porque eu pego, aumento sem olhar, no carro eu faço isso, em casa. Porque quando desperta alguma coisa, eu saio, eu sei que ali está adiantado, mas eu não sei quanto. Então, eu adianto para não chegar atrasado nos lugares. Mas você só chega atrasado, Dadai. Por isso é que eu uso sem recurso. Dadai, é muito difícil equilibrar tempo com você. Eu tive que me acostumar. Eu odeio tempo. Eu sou pontual. Você é britânico? Eu sou. Vamos falar sobre os britânicos, os europeus, o tempo no mundo. Depois do intervalo,
vamos falar por que o tempo para alguns é tão acirrado, é quase uma navalha na carne, e para outros, como para mim, por exemplo, o tempo não passa de uma convenção que eu não quero me submeter. Vamos dar um tempo? Vamos lá. A gente vai para o intervalo e volta já. A gente volta. Voltamos para discutir o tempo que nos aterroriza, nos oprime, mas também nos faz feliz, né? Porque quando a gente é criança, a gente pensa que tem todo o tempo do mundo. Depois, quando a gente é adolescente, a gente acha que o tempo é agora. E quando a gente envelhece, a gente descobre que não tem tempo. E fica rezando para chegar à aposentadoria para ficar livre de trabalho. Mas o tempo é cruel. Esse tempo na nossa cabeça. Porque, na verdade, o tempo é essa fase linear, presente, passado e futuro unidos, juntos. O tempo, ele seduziu muitos artistas, né? E aí tá o cinema, por exemplo. O cinema. Se a gente pensar, ó, filmes que me marcaram com relação ao tempo, eu penso Exterminador do Futuro, porque aquele negócio de voltar para poder evitar que o futuro seja... Não é? Aí por isso que o tempo é assim. Mas aí, na minha cabeça, rolava o seguinte. Bom, se ele volta no tempo e evita que o futuro seja daquela maneira, então ele não teria voltado. Porque não teria aquele futuro pra ele, com problema para ele voltar. Aí a cabeça começa a pirar. Porque, ó, por exemplo, eu tô aqui e você morre de atropelamento. Mas vou voltar no tempo para evitar isso. Aí eu volto no tempo e digo, já, ó, não vai ali não, porque você vai morrer atropelado. Só que aí eu não teria voltado. Que já tem outro filme que fala disso, que é Efeito Borboleta. Efeito Borboleta. Que é outra... Tem 1, 2 e 3. Exatamente. Loucura! E que ninguém muda o que está posto. Não, esses... São temas difíceis que tratam do tempo. Você já viu um brasileiro, que é sobre o tempo também, que ele tenta voltar para não se apaixonar ou para se apaixonar por uma menina? Meu Deus, como é? O homem... Não é brasileiro não, esse filme não é brasileiro não, sei qual é. É brasileiro. Qual é? O Homem do Futuro. Homem do Futuro. Eu acho que é Homem do Futuro. Olha aí nesse negócio. Não. Eu acho que é Homem do Futuro. Que é um filme brasileiro, que ele volta para tentar se apaixonar e dá tudo errado, ele volta de novo. E sempre dá errado. Ele faz uma máquina, ele consegue voltar. Só que sempre quando volta, dá errado. Não é homem que copiava, não? Não, isso aí é... Com Lázaro Ramos? Não, eu vou lembrar. Então, esses filmes sobre o tempo são maravilhosos. E o inteligentes, clássico, né, Dadai? E o clássico que é o De Volta para o Futuro, que é quando ele... Eu acho fantástica a ideia de voltar para o futuro. Que até... Né, é um passado para o futuro. Olha que loucura. E acho interessante. Se você pudesse voltar no tempo, me diz aí, a gente está terminando o programa daqui a pouco, nós vamos, inclusive vamos terminar o programa hoje, nos brindando aqui com uma poesia de autoria do senhor Jailton Alves. Está no livro Flores no Deserto, né? Vocês podem até entrar no nosso site e adquiri-lo. Tá? É um audiobook. Exatamente. Você tem a obra escrita, impressa, e você também pode ouvir quando você quiser, ou cozinhando, ou lavando, ou passando, ou levando no seu carro. É bom que relaxa, é uma delícia. Entra lá no site www.floresnodeserto.com.br. O www.floresnodeserto.com.br é o nosso site. Flores no Aí você pode entrar na loja e comprar o nosso livro. Muito bem. A gente vai ouvir, né? Na verdade, uma poesia sobre o tempo no final. Mas antes eu queria refletir. Não me pergunte essas coisas. Se você pudesse voltar no tempo, ai meu Deus, o que você não faria? Eu não estou perguntando se você deixaria tudo igual, não. Eu quero saber o que é que você deixaria de fazer. Eu não sei. O que é que eu não faria? Não faria. Eu não sei, Dai. Eu não sei, não. Ninguém nunca me fez essa pergunta, não. Eu volto para você essa pergunta. Eu devolvo. O que é que eu não faria? Eu nunca pensei isso. Se eu pudesse voltar no tempo, tivesse controle do tempo, o que é que eu não faria? Viu como é difícil? Viu você que está em casa, como é difícil? Mas tem uma coisa que eu não faria. O quê? Eu não teria mantido relações de amizade com algumas pessoas. Eu acho que a coisa que eu mais prezo na vida é a amizade. E eu dediquei a amizade a algumas pessoas que eu vejo hoje que não... Tá aí. Eu não faria isso. Tá aí uma coisa interessante. É legal isso aí.
não é? Eu também, se tivesse que voltar, eu não faria também com relação a essas coisas. Eu iria corrigir esses Algumas erros. pessoas eu corrigiria esses erros, porque é um grande erro. Quer ver uma outra coisa? E se eu pudesse voltar, o que eu faria? José Luiz Borges tem uma poesia, né, de um argentino, não sei se é argentino, acho que era argentino, não sei. José Luiz Borges, que ele fala que ele morre aos 85 anos, se pudesse voltar, andaria pela rua, andaria descalço, tomaria mais banhos de chuva, olharia mais o sol. É um texto, uma poesia belíssima. Você já assistiu aquele... Jorge Luiz Borges. Já viu aquele, um filme, eu quero que vocês assistam, inclusive, que é O Preço do Amanhã? Sim, sim. Que conta no relógio. Gente, que é aquilo. Olha isso. Aí outro filme louco. Cara, ele tem um futuro. Um temporizador. As pessoas não envelhecem mais. E você não morre. Consegue uma Comprar tecnologia tempo. celular, né, genética. E você, na verdade, compra tempo. Você trabalha para ganhar tempo. É uma luta. É. E tem quem roube esse tempo. Exatamente. É o futuro, Desde filho. amanhã é um filme É o fantástico. futuro. Vamos ouvir você? Então a gente faz isso. A gente se despede agora. A gente termina aqui agora. Termina aqui agora, mas não acabou o programa. Isso. A gente vai ouvir, junto com você aqui, a poesia de Jailton Alves e esperando você com tempo para nos assistir no próximo programa.